Olá pessoal, hoje excepcionalmente, numa terça-feira, estamos aqui com um bate-papo alvinegro e o objetivo, por isso, nós estamos numa terça-feira, é óbvio, né? Sexta-feira será feriado, então a gente resolveu antecipar para terça-feira esse nosso bate-papo alvinegro. Aqui pela Top Web TV, então se liga aí. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança, e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada, e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca, de pai para filho. Este é o nosso lema.
agradecer a todos que vieram nos apoiar, todos que torceram do início ao fim pela gente. A gente fica muito feliz de estar na final, a gente trabalha pra caramba. Desde o início do jogo a gente buscou a vitória. A gente sabe que não foi um dos melhores jogos, mas a gente vem fazendo isso desde o início do campeonato. Sempre buscando o máximo, sempre buscando o melhor da gente. Quero agradecer novamente as pessoas que vêm para apoiar a gente, nossa família. Muito obrigado aí, valeu! É isso aí, pessoal. Então esse foi um videozinho produzido aí pelo próprio Figueirense, né? A gente retirou esse vídeo de lá, então a gente está dando os créditos aqui para o próprio Figueirense, autor desse vídeo, um vídeo promocional dizendo que o Figueirense está na final do campeonato. A 25ª final do Figueirense no campeonato catarinense. Está aqui ao meu lado Edu Salles, um cara que chegou no Figueirense em 2007, 2008, teve uma final contra o Criciúma, fez um gol. Então aproveitar, hoje é técnico de futebol, tem um time. Deixa eu dar uma boa noite para a rapaziada aí que logo já vão estar mandando mensagem aí para ti. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar presente aqui nesse bate-papo alvinegro. Espero que seja uma noite bem agradável. Só lembrando então que a gente também está ao vivo pelas páginas Figueira Mil Grau e Eu Sou Figueirense. Essas duas fanpages estão transmitindo então o nosso programa ao vivo. Você já pode estar curtindo, estar compartilhando. Os próximos 50 minutos aqui a gente vai estar falando só sobre o Figueirense, né, sobre essa final, como que vem chegando o time. E é claro, a gente vai ter toda a experiência e também vamos falar da carreira do Edu Salles. Ô, Edu, tu foi campeão lá em 2008, né? Eu estava na arquibancada, principalmente em função daquele gol que o Cleiton Xavier foi bater uma falta e desviou em ti, né? Esse é o termo. Era uma jogada ensaiada nossa. Foi ensaiada então. Até porque no primeiro turno a gente acabou fazendo um gol mais ou menos da mesma forma, só que a bola foi no chão contra o Atlético de Birama e eu só empurrei ela para dentro. Então meio que a gente ficou falando que era uma jogada ensaiada. Beleza, então realmente o Figueirense vinha numa sequência, né? 2005, 2006 campeão, 2007 foi outro time, eu não me recordo, e o Figueirense naquela final, o primeiro jogo foi no estádio Orlando Scarpelli, o segundo jogo foi em Criciúma, né? E lá na prorrogação, o Bruno Santos fez o gol do time. No segundo tempo da prorrogação, né? No segundo tempo da prorrogação, 10 minutos. Então ele foi lá e fez um gol muito comemorado aqui em volta do estádio Orlando Scarpelli. Embora muita chuva no sul do estado, o time teve que desviar o caminho, foi vir pelo interior ali, foi o Gravatal, o Tubarão. Sim, a volta foi bem conturbada, demoramos muito, tanto é que chegamos aqui já não tinha mais os torcedores para a gente festejar junto, mas chegamos aqui felizes pelo título conquistado. Só para relembrar, né, o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre o jogo do Hercílio Luz, contra o Hercílio Luz, foi aqui no domingo, e já vamos projetar o Figueirense também para esses dois próximos jogos, né? O jogo de amanhã é importante contra a Chapecoense e no jogo de domingo contra o Concórdia, encerrando assim a primeira fase do Campeonato Catarinense e depois só o jogo da final lá no dia 8. A gente tem um videozinho da Zona Mista e vamos ter outros vídeos hoje também. O Figueirense vem desfalcado, né? São jogadores importantes. Nós temos o Cleberson, um zagueiro, João Paulo em meio de campo, ele é lateral, mas está jogando no meio de campo, Felipe Amorim, Betinho e Marco Antônio, e foram preservados no jogo contra o Hercílio Luz, Maicon Leite e Lazzaroni, eles que estavam sentindo dores musculares. Eu até vou pedir para o Jaque de já botar os lances desse jogo, que não foi um jogo bom de se assistir, aliás, o Figueirense nesse segundo turno jogou pouco menos do que no primeiro, a gente vai ver isso, a gente trouxe números. Chegasse a acompanhar esse jogo? Sim, vi alguns lances, tinha um compromisso, então não tive a oportunidade de ver o jogo inteiro, mas depois vi os melhores momentos. Eu acho que até é normal cair um pouquinho, né? Não manter a mesma regularidade que teve no primeiro turno, mas o importante é que conseguiu chegar na final e quando chega numa final o negócio é diferente. Esses grandes números de jogadores, né? Eu vou excluir aqui o Maicon Leite e o Lazzaroni, estão sendo tratados como dores musculares, foram poupados.
dos jogadores lesionados, quem mais está fazendo falta para ti nesse time do Figueirense? Cara, eu não gosto muito de falar que estão fazendo falta, né? Acho que o treinador tem que trabalhar com o que ele tem, né? Dentro de todas as possibilidades de arrumar uma equipe ideal para cada jogo. É o que ele tem feito, às vezes tem feito muito bem. E assim, o que eu posso dizer é que o Jorge Henrique e o Michael Leite, na minha opinião, são dois jogadores que podem fazer uma grande diferença dentro do Figueirense. E acredito muito nessa final, que são dois jogadores que podem sim, com a qualidade técnica, com a experiência, trazer esse título para o Figueirense. Eu acho que desses jogadores aí estão fazendo falta principalmente o volante Betinho, e eu vou dizer o porquê. Pelo estilo que tem hoje de volante, vamos botar aí o Patrick e o Pereira, mas são dois jovens, né, e talvez não tenham a experiência que o Betinho tem. Então estão jogando a Buda e Zé Antônio, são dois volantes. Para sair jogando, a característica deles é muito parecida, são lançamentos. O Zé Antônio tem uma boa virada de bola, né, ele consegue fazer bons lançamentos, mas está faltando aquele volante que sai olhando o jogo, sai onde está o camisa 10, está distribuindo, e com isso cria-se muita dificuldade, né? Por exemplo, o que acontece? Faz muitos zagueiros jogar, vai ali, não encontra, volta, ou dá o lançamento. Daí, pode ser. E a torcida o Betinho tem essa característica, né, que tu tá mencionando. Mas é aquilo que eu falo, acho que o treinador tem que trabalhar tem que achar soluções, né? Às vezes não tem tal jogador, achar uma outra forma de jogar para que a equipe possa ir em busca das vitórias. Esse gol aconteceu praticamente já no final do jogo, né? O Gustavo Ferrarez, ele que fez o gol do Figueirense. E a gente até já vou entrar aqui na polêmica, foram duas polêmicas dessa partida. Uma partida que era para ter apenas comemoração pela grande conquista da final, né? Todo mundo sabia que a Chapecoense já era um time finalista, então o Figueirense despontou aí, abriu boa vantagem para o segundo colocado, né? E que faria com que fosse um jogo e um gol talvez de comemoração. Mas o Ferrarez não gostou de ser cobrado pela torcida, né? E quando ele se fez esse gol, ele apontou para a torcida do setor A, né? Fez o silêncio, voltou-se para o setor C e fez, ó, vai agora. Então, pegou muito mal para o jogador, né? Acho que o jogador tem que responder com o futebol. Ele errou tudo que tinha de direito, acertou o gol, né? Mas a torcida tem que, o jogador, e isso tu vai poder falar para nós, o jogador tem que entender que a torcida do Figueirense, ela vem magoada já há um bom tempo pelo mau futebol, né, pela má gestão, pelo esvaziamento do estádio Orlando Scarpelli. Não era o momento do Ferrarez fazer esse gesto. Até entendo a sua colocação, mas eu entendo também a parte de jogador, até porque eu já fui e já passei por uma situação assim. Então acho que ele agiu mais no calor da emoção, de mostrar que ele tem o mesmo pensamento de sempre vencer. Então acho que ele quis passar isso para a torcida, que ele não está ali de brincadeira, ele quer, sabe, ajudar de alguma forma. E esse negócio de fazer gestos para a torcida é mais no calor da emoção ali. Pode ter sido até uma conduta errada, né, de colocar o dedo na boca para mandar a torcida ficar quieto, algo desse tipo. Mas eu acredito que é mais no calor da emoção mesmo. Acho que o pensamento dele é sempre estar ajudando e com o intuito de fazer a torcida feliz. O lateral esquerdo também tem uma declaração talvez mais infeliz ainda, né? Ele disse, primeiro foi muito bem, que a torcida tinha o direito de vaiar porque o time não estava jogando bem, né? E realmente a torcida tem esse direito. Sim, claro. Né? Não está gostando, quer ver o seu time jogando bem sempre, indo para cima. Só que o complemento da resposta dele, mas eu quero ver esses aqui vir lotar o estádio, né? Então talvez tenha desrespeitado um pouco dos quase 4.000 torcedores que estiveram lá, né? E apoiaram boa parte do jogo e em alguns momentos, claro, fizeram a sua cobrança porque o time não estava correspondendo à altura, talvez o que o torcedor esperasse de um time, né? Um time classificado para a final. Na final, justamente.
Bem complicado. São duas na hora não consegue... Duas atitudes, como tu disse, polêmicas, mas eu acho que a gente não tem que dar ênfase para isso. Eu acho que, né, tem que exaltar mais o time na final mesmo, focar no jogo contra a Chapecoense amanhã, no outro jogo que tem, e depois na final. Acho que o time está no caminho certo, está no caminho bom, sabe, trazer a torcida realmente para o lado do time para que as coisas venham fluir naturalmente. Eu vou pedir aqui para o nosso amigo Jaquidi ver se ele tem a tabela pronta aqui do campeonato. Vou usar a mesma tabela que o Caru usou ontem, então a gente já vai ver como que está a classificação. É claro, todo mundo sabe que com essa vitória o Figueirense garantiu matematicamente na final, coisa que eu já venho falando há algum tempo, que seria muito difícil tirar essa diferença, né? Temos aí a Chapecoense com 37 pontos, o Figueirense com 33 e o terceiro colocado, o Joinville, com 24 pontos. É claro que todo torcedor do Figueirense quer saber aonde está o Avaí. O Avaí está no quinto colocado com 22 pontos, né, e olhando para baixo mesmo, porque realmente ficou bem longe do Figueirense. Tu esperava essa facilidade, não vou dizer essa facilidade, essa diferença, principalmente dos dois times, dos dois primeiros colocados? Assim, acho que todos esperavam a Chapecoense e Figueirense nessa final. Acho que já havia uma expectativa para isso, né? Aí a gente vê os outros times, uma colocação muito abaixo. Isso mostra que desnivelou um pouquinho o campeonato. Faltou um pouquinho, faltou força aos outros times para que o campeonato pudesse ser melhor. Que eu acho que tem condições. O catarinense acho que tem uma boa condição de ter um dos melhores campeonatos do nacional, estadual, aqui no Brasil. Então acho que a diferença ali é mesmo entre Figueirense e Chapecoense, que dispararam, e acho que acabou se realizando as expectativas que a gente tinha. O Figueirense, então, tem aí 9 vitórias no campeonato, a Chapecoense tem 11, então o Figueirense também não consegue tirar essa diferença, né? Vamos supor que a Chapecoense perca os próximos 3, o Figueirense se igualaria com essas 11 vitórias. Tá? Só que o saldo da Chapecoense é extraordinário, né? Então, o Figueirense tem 6 empates, 1 derrota, 19 gols. A Chapecoense tem 20 gols, fez um gol a mais do que o Figueirense. O Figueirense sofreu 11 gols e aí está a grande diferença. O Chapecoense é um time que toma muito pouco gols, né? Até a rodada passada havia tomado apenas 2 e contra o Brusque então tomou 2. Então, atualmente, o Chapecoense sofreu apenas 4 gols no campeonato. Dessa quantidade de pontos, o Figueirense somou 21 pontos em casa. Então, realmente, o estádio Orlando Scarpelli, até pouco tempo atrás, não fazia tanta diferença, principalmente no ano passado. O Figueirense perdeu muitos pontos em casa. E esse ano reverteu essa situação. O Figueirense 21 pontos, então somou 12 pontos fora do estádio Orlando Scarpelli. Para ter um time competitivo, tem que ser muito forte dentro de casa. Sim, com certeza. Acho que os resultados dentro de casa é importante, né? Tanto no campeonato estadual, principalmente no campeonato nacional. E isso o Figueirense esse ano começou muito bem. Acho que é um trunfo que o Figueirense tem usado esse ano. Pena que a final pode não ser, né, no Scarpelli. Mas acho que indiferente de ser lá em Chapecó, acho que final não tem favorito. A gente tem aqui a participação já do pessoal do Facebook. Corredores de Floripa, Júlio, parabéns, amigo, né, fazendo um joinha legal. O Melo André, né, já estamos conectados, aguardando o nosso amigo Edu Salles, comprometido com seus alunos e com os eventos a qual participa. Conhece o André? Sim, André. Faz os campeonatos aqui na Grande Florianópolis, um grande parceiro. Sal, né? Isso. Já convidei ele para vir aqui, falta só marcar direitinho para fazer boa. Também. Nívia Felipe Pires, coisa linda, Edu. Coisa linda, Edu estar aqui ou tá chamando de linda? Não, Felipe é Nívia, Felipe é esposa, é um casal. É um parceiro que joga comigo. Na sexta-feira a gente tem um time de amigos e estamos sempre juntos aí, fazendo um churrasco, jogando uma bolinha com os amigos.
Ricardo Pastrana, meu grande amigo, parabéns aí, né? E muito obrigado pela audiência. O Felipe novamente aí, meu parceiro, parabéns. Esse tu conhece. João Carlos Balduino. Craque. Ele veio aqui, a gente conversou. Uma aqui. grande pessoa, um cara extraordinário que eu tenho prazer de estar com ele. Sempre que a gente está junto, a gente tem uma boa conversa. Né? Já teve passagem aí pelo Figueirense, Avaí. E, tenho aprendido muito com ele. Um cara extraordinário. Quando o Badu esteve aqui, né, nós temos aí em média 45, 50 minutos de programa. O nosso programa foi 1h30 quase. Ali tem que ser, né? Muita história. Muito bom estar com ele, conversando. Né? Tem muita coisa para Eu até mandei mensagem para ele essa semana, né? Eu acabei assistindo lá pelo FC Play, né? E ele estava comentando. Eu falei para ele, é um projeto que veio para ficar. O pessoal que está elaborando esse projeto da Associação de Clubes, os comentários, então realmente está de parabéns, né? Fala aqui para o Badu, estender aos demais, porque realmente isso aí veio para ficar e a tendência é cada vez mais, né? Júnior Roberto manda um abraço para Edu Salles, você é o melhor. Isso aí. Obrigado, um grande abraço. O André falando, hoje professor de futsal, dá um banho de calma, paciência, estuda bem os adversários para dar o bote na hora certa. Tem que ser, né? Para quem não sabe, o Edu tem um time de futebol 7? Isso, eu tenho um time de futebol 7 e tenho uma escolinha de futsal. Onde ali, na escolinha de futsal, a gente tem a equipe de competição. Então, estou passando um pouquinho do que eu aprendi no futebol e está sendo bem legal. Os times de competição é sub-13 e sub-15. Então estou passando um pouquinho da experiência que eu tive, né, nos 20 anos que eu tive de profissional, e está sendo bem legal. Acho que o pessoal tá gostando bastante. Temos também Flamarion Camargo, né? Obrigado aí pela audiência, ele acabou de entrar. Concordo, Ferrarese não é maior que a torcida, tem que ter o respeito, né? E, só para deixar claro, a gente já vai passar o vídeo em que tanto o João Lucas quanto o Ferrarese falam para a torcida. Essa foi hoje à tarde, a gente também acabou tirando isso da TV Figueira, a gente já vai reproduzir para vocês aqui. O Davidson, conhece o Davidson? Tem muito corneteiro na torcida, em vez de apoiar, vão vaiar. Ele está falando bem provável lá do caso do Ferrarese, né? Ah, sim, claro. Afinal de contas, nunca foi top. Volta, Edu, você é o jogador que dá um banho em muito jogador atual. Olha, eu já vi ele jogando futsal, né? E todo mundo pedia para sair, o Edu Salles ficava correndo a quadra toda. Então, preparação física ele tem. Graças a Deus a gente mantém o físico em dia para estar brincando aí com os amigos, futevôlei, futebol 7, futsal. Mas é bem bacana, bem gostoso. O Adeodato Matos, mais conhecido como meu sogro, criticar e elogiar é direito do torcedor, está completamente com a razão, né? E eu sei que ele também não gostou da partida, né? Realmente o Figueirense não jogou bem e o torcedor, como eu disse, né? Pelo que o Figueirense já mostrou, principalmente nos grandes jogos, o Figueirense jogou muita bola. Vamos excluir aquele jogo do Avaí no estádio do Scarpelli. Os demais jogos contra o Atlético Mineiro, os demais jogos grandes no Campeonato Catarinense, o Figueirense jogou muito bem. Sim. Principalmente contra o Atlético Mineiro, acho que fora de casa, acho que demonstrou uma boa qualidade, né? Uma entrega dos jogadores total. Que, infelizmente, nos pênaltis acabou não tendo competência, mas eu acho que no decorrer do jogo, né, pelo resultado de vitória, acho que mostrou que pode ser uma equipe que venha buscar grandes conquistas esse ano. Estamos na final com 2 jogos de antecedências e estão reclamando, vão para o estádio apoiar. Eu concordo com a opinião do Davidson, né? Mas o que eu estou frisando aqui, assim, porque o Figueirense deixou a desejar, principalmente contra os pequenos times. Porque era a hora que o torcedor quer ir lá ver. Não vamos desmerecer aqui os times de menor expressão no estado, né? Mas o torcedor queria ver o Figueirense passando por cima de todos eles. Sim. Posse de bola, um chute, né? Foram poucos chutes perigosos contra o Ercílio Luz. Então a torcida reclamou em função disso aí. Por isso, para um time que está indo para a final, contra a Chapecoense,
né? Não vamos tirar os méritos do Figueirense, mas a Chapecoense é o melhor time pelo poder financeiro que tem, então o torcedor fica preocupado, principalmente quando compara um jogo contra o Ercílio Luz e vai pegar a Chapecoense. Então é essa grande preocupação do torcedor, com quem eu conversei também desses torcedores, essa é a grande preocupação, mas eu concordo com o Davidson também, o Figueirense está na final e agora é hora de unir, né? A Sim, gente justamente, sabe que... unir forças entre torcida e jogadores para que todos tenham a cabeça voltada para a final. Acho que é como eu falei no começo, né? Manter a regularidade é difícil. Então teve uma boa regularidade no primeiro turno. No segundo turno é até normal cair um pouquinho. Acho que em 2008 aconteceu isso com o nosso grupo. E depois na final nós conseguimos reverter uma situação contrária, que no segundo turno a gente deixou cair um pouquinho. Eu acredito que isso possa acontecer com o Figueirense também. Acho que não caiu tanto. Lógico, contra o time pequeno às vezes há um pouco de relaxamento, que é até normal, entendeu? Até porque já estava com um bom ponto assim, de estar na final, uma boa chance. Então, mas eu acredito que na final seja diferente. O Davis falando, perdendo ou ganhando, estamos lá apoiando. Todos nós vamos estar apoiando o Figueirense, com certeza, ainda mais na final. O Eduardo Duarte, também meu grande amigo, o campeão voltou, né? Ele conhece muito aí sobre o Figueirense, tem um filhinho agora, inclusive deu uma de presente para o filho dele, uma camisa número 4. É claro que está relembrando o fato dos 4-0 lá na ressacada, né? Boa noite. O que vocês acham do Daniel Costa, o meia que o Figueirense contratou? Ele veio do Tubarão, é um bom jogador, mas não é para ser o titular, né? Se for para ser titular, vai ter que buscar o seu espaço, né? Vai ter que demonstrar isso, principalmente para o Milton Cruz, mas pelo que eu vi ele jogando, realmente pode acrescentar para o grupo do Figueirense. Se tiver oportunidade, né? Quando se tem oportunidade, tem que fazer o seu máximo, dar o seu máximo. Às vezes vem aí um jogador que não tem tanto nome, acaba estourando a oportunidade, que ele possa agarrar. O Enan é um exemplo disso, sim, né? justamente, que ele possa chegar e fazer a diferença de alguma forma. É assim que acaba surgindo os grandes jogadores. Não é tu vai trazer já um grande jogador, é diferente. Então é um nome que está chegando no grupo. Eu até acredito que seja uma aposta do Figueirense. Sim, uma né? aposta, justamente. Uma aposta. Aí vai dele se entregar, sabe, nos jogos, nos treinos, para que possa sobressair nos campeonatos. Eu fiz uma pequena comparação. A gente falou que o Figueirense perdeu um pouco do equilíbrio nesse segundo turno, né? Até essa rodada, né, no primeiro turno, o Figueirense havia feito 16 pontos e terminou o primeiro turno com 20 pontos. Né? Empatou com a Chapecoense e ganhou do Concorde. Nessa mesma rodada, nesse segundo turno, o Figueirense fez 12 pontos. E se ganhar os 2 próximos jogos, ficará com 18 pontos. Então, né, vai ter que correr um pouquinho aí para tirar essa diferença. Mas aí foi então exatamente onde o Figueirense acabou perdendo sua posição de primeiro colocado para a Chapecoense. A Chapecoense é um time muito regular, né, consegue manter uma grande regularidade. Eu trouxe aqui também a comparação do primeiro turno com o segundo, né? Por exemplo, contra o Criciúma, o Figueirense tem 2 vitórias, ganhou nos 2 turnos. Tubarão ganhou lá em Tubarão e empatou em casa. O Brusque ganhou em casa, empatou em Tubarão. O Avaí tem 2 empates, contra o Inter de Lages 2 vitórias, contra o Joinville 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota bota aí na conta do Eber, né? Porque realmente fez a diferença. E contra o Ercílio Luz 2 vitórias. Amanhã, o jogo contra a Chapecoense. Um jogo que pode botar mais fogo ainda no campeonato. Sim. Hoje a diferença é de 4 pontos. Caso o Figueirense vença, né? Então reduz. Agora, pensando no campeonato, tu como jogador estivesse lá, talvez possa explicar melhor. Seria mais interessante o Figueirense ir com força máxima ou preservar alguns jogadores, porque o Figueirense não teve uma semana cheia ainda para recuperar os seus jogadores. Sim, né? sim. O que seria melhor? Eu acredito que seria ir com força máxima. Até para que crie uma situação de
de poder trazer a final para o Scarpelli. Mas força máxima que eu falo é usar o que ele tem no momento, né? Como eu comecei aqui falando, ele tem que achar soluções para jogadores que estão no DM, essas coisas todas. Mas eu acho que tem que ir com o intuito de vitória sempre, entendeu? Eu acho que é importante. E comentando no que tu estava falando sobre a campanha do Figueirense, não é mal. Acho que se a gente analisar de uma maneira geral, uma campanha muito boa, entendeu? Não é à toa que está na final, juntamente com a Chapecoense. Então acho que é mais assim o que a torcida tem cobrado, que eu tenho visto, é a questão de ter caído um pouquinho nesse segundo turno. Como eu falei, às vezes é normal, um pouco do relaxamento e tal, mas eu acredito que para a final as coisas, a tendência é mudar, né? Pelo fato de ser uma final, o ânimo sobe naturalmente, a vontade de ser campeão engrandece, e eu acredito que seja bem diferente. A gente só vou começar a ilustrar aqui como que é a final, né? Em qual posição o Figueirense está, qual final o Figueirense está, e depois a gente já vai reproduzir então o vídeo do Gustavo Ferrares e do João Lucas pedindo desculpa para a torcida. O Figueirense está indo para a sua 25ª final, né? Então é o segundo time que mais fez final no estado. Será uma final inédita, nunca houve uma final entre Figueirense e Chapecoense. A primeira final do Figueirense foi em 1932 com o extinto Blumenau, né? Não existe mais o Blumenau. E o último título do Figueirense foi um bicampeonato em 2015, os dois contra o Joinville, e o último foi aquele que a taça sumiu, né? Já passasse uma situação dessa? Não passei. É engraçado, né? Cômico, chega a ser cômico. Então eu vou pedir então pro Jaquedir para nós encerrar esse jogo de domingo, o áudio aí do Ferrares e do João Lucas pedindo desculpa para a torcida. Na verdade, a gente quer que vocês expliquem, né? Por que já teve a coletiva e tudo mais, e né, ter esse interesse de vocês mesmo de vir aqui falar com a gente. É mais um pedido de desculpa mesmo, né? Aos torcedores que estavam ali daquele lado eu acho. No jogo a gente está de cabeça quente, a gente faz algumas coisas que depois a gente repensa, não deveria ter feito, mas a gente sabe que no nosso dia a dia a gente dá o nosso máximo. Dentro de campo mesmo, a gente tenta fazer o melhor, sempre, independente de qualquer coisa. A gente está ali para ganhar o nosso pão. E a gente faz algumas coisas que a gente se arrepende depois, mas é mais um pedido de desculpa. E creio que a gente tem que estar junto, tem que estar de braço cruzado aí para essa final. Sobre o jogo, a gente, como o Ferreira disse, a gente está sempre de cabeça quente, porque a gente não quer errar. A gente acaba errando algumas vezes e assim, a gente pede o apoio da torcida, né, para apoiar a gente, né, porque acho que a gente indo junto tem a chance de ser campeão, a chance de ser vencedor é muito mais fácil, muito melhor. Então assim, eu peço desculpa pelo que eu falei, acho que no intervalo, ele foi para a emissora, então, mas não falei com nenhum momento eu quis ofender a torcida, nenhum momento eu quis ofender a instituição, com certeza. Eu dependo daqui e sou grato pela oportunidade que o Figueirense está me dando. Mas é isso, é mais pedir um apoio mesmo. Eu acho que estão pegando no pé de alguns jogadores que acho que não tem necessidade. São erros que acontecem durante a partida, mas eu acho que no momento faltou raça, faltou vontade. Acho que é por isso que a gente está disputando. Vamos disputar a final com 2 rodadas de antecedência. Então é pedir mesmo um apoio, pedir aí que a gente vá junto até o final, porque a gente depende deles e, pelo não, a gente depende da força que eles dão. E então estamos aí para críticas, para elogios, só que acho que tem que saber o momento certo também, porque não pode pôr o adversário em cima da gente. Acho que indo junto, trabalhando junto, tem tudo para dar certo. Então tá aí, pessoal, como eu prometi, né? Gustavo Ferrares e João Lucas se retratando, e como muito bem disse aqui o Edu Salles, foi coisa do jogo, coisa do momento, né? Isso mostra também que eles querem
estão ali dando o seu máximo para que o Figueirense alcance seus objetivos. Figueirense fazendo isso, eles estarão muito bem. É isso? Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a carreira aqui do Edu Salles. O Edu Salles que começou lá no interior de São Paulo, né? Passou a Rio Claro, é isso? Isso, comecei no União São João de Araras. Na verdade eu comecei no Guapira, que é um time da 4ª divisão de São Paulo. Aí depois fui para o União São João. Aí ali do União São João disputei um campeonato paulista da 1ª divisão, onde é uma vitrine, a maior vitrine, acredito, no campeonato estadual. E graças a Deus uma carreira bem legal. Como que tu chegou no Figueirense? Eu estava em Portugal, 2007, e aí chegou esse convite, né, da gente tá vindo pro Figueirense. Na verdade, em 2005 já era para ter acontecido. Em 2005 também estava na Europa, né? 2005 eu estava no começo do ano eu estava aqui no Brasil, aí fui para fora. Aí chegou uma situação do Kleber, o Kleber zagueiro, nós somos muito amigos. O Clebão. E ele teve a intenção de me trazer para cá, acabou que as coisas não ocorrendo. Aí veio ocorrer de 2007, a gente tem uma conversa no final em 2007 e eu vim para cá. E eu acho que foi uma boa passagem, acho que a torcida gostou, eu gostei, é um clube que eu tenho um carinho enorme hoje. Eu até estava comentando contigo aqui que são 2 gols que tu fez que eu realmente não esqueço. O gol do primeiro turno, né, que tu faz o gol e vai comemorar do lado do Bop. Ah, sim. Né? Uma das melhores comemorações que eu fiz, acho que foi muito legal. Às vezes na rua, quando encontro alguns torcedores, eles imitam ali a cruzadinha de braço, tudo legal. Eu acho que foi bem bacana. E o gol ensaiado de bater. Contra o Criciúma, né? No primeiro jogo da final. Acho que foi importante, foi um gol muito importante, até porque nos deu a vantagem de poder perder lá no tempo normal, que é o que aconteceu, e acabamos ganhando na prorrogação, que nos deu o título de 2008. Falando assim, Edu Salles e Figueirense, qual é a tua melhor lembrança? É o título de 2008, o jogo contra o Avaí, lógico, na ressacada, onde nós ganhamos de 3-0. Acho que assim, na verdade, Figueirense só tenho lembranças boas, né? A minha passagem, assim, o meu contato com a torcida do Figueirense sempre foi de respeito, sabe, de alegria. Acho que nunca tive problema nenhum e até por isso é uma cidade que eu vim morar, né? Não sou daqui, sou de São Paulo, mas vim morar aqui porque é um lugar que me agrada. Então acho que Figueirense na minha vida é uma coisa muito boa. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo e está se perguntando como que faz para botar o filho ou mesmo treinar lá contigo. Explica aí onde é, como que funciona. Sim, eu tenho a escolinha de futsal, que é uma parceria que eu tenho com o Clube 12 em Coqueiros. Então lá nós temos a escolinha que vai de 5 a 15 anos e dentro da escolinha a gente seleciona alguns atletas para fazer parte das equipes de competições, que seria o Sub-13 e o Sub-15. Então podem aí entrar no site do Clube 12, tem a nossa página ES11, que é a minha marca, e ali eles vão ter todas as informações para que possam estar conosco nesse projeto. E tu também tem um time de futebol 7, né? Até participou de um grande campeonato aí, conseguiu acesso. Explica pro pessoal também, quem sabe tá aí acompanhando mais de perto, também. O ES11. Isso, é a minha marca ES11, né? Então a gente está explorando de todas as formas. Tem essa parte da escolinha de futsal, que é uma parceria com o Clube 12 em Coqueiros, e tem essa outra parte que é no Fut 7, onde eu inseri um time de Fut 7 na Federação Catarinense de Futebol 7 e pudemos agora já no começo do ano obter o acesso para a Série C. Começamos na Série D, obter o acesso para a Série C e conseguimos a 3ª colocação, que nos deu o acesso. Acabei sendo artilheiro, tivemos o goleiro menos vazado da competição e o projeto continua. Agora tem as próximas competições. Estamos em busca de participar do estadual
né? Aí vai depender dos outros campeonatos, das nossas colocações, mas é um projeto bem legal também, que a gente está firme, né, no Futebol 7. A gente estava conversando aqui, que está crescendo muito e tem muito time de futebol 7. Né? Quando eu era menor, qualquer lugar tinha um campinho. Isso. Hoje tem um campinho menor ainda que de futebol 7. De futebol 7, justamente. Então... Tem crescido bastante aqui, né, na Grande Florianópolis. Eu agora, que estou muito mais inserido nesse meio, tenho visto assim, né, que é muitos times. Os campeonatos são todos os finais de semana, não param. É convite para jogar contra, fazer amistosos, essas coisas. Então está sendo bem legal. Acho que o projeto vai ser bem audacioso. Maria Tereza Pereira Donato, participação mais do que especial, lá diretamente de Gravatal, minha mãe. Um beijão. Opa, que maravilha. Vânio Rosa da Silva, grande parceiro. Edu e Fernandes são osso top do Figueira. É isso aí. A Mauri, boa noite. Né? Boa noite a Mauri e o Flamarion. A Mauri fala, amigo. Samuel, o Figueirense tinha que contratar 2 laterais, principalmente o esquerdo. Pois o Avaí jogou direto nas costas do Lazzaroni. Saudades do Dudu e Egídio. Realmente acho que a grande dúvida, principalmente do Milton Cruz hoje, passa pela lateral. Tanto direita quanto esquerda. Que os jogadores que estão ali não conseguiram desempenhar o seu melhor futebol. Já vi o João Lucas jogar mais do que ele vem jogando, né? Só que também acho que não seria o titular da posição. O lateral direito, eu gosto muito do Raul, porém ele ainda não conseguiu retornar após a sua lesão, né? Ele fez um bom início, se lesionou e por enquanto ainda não conseguiu recuperar. Tivesse muitas lesões na tua carreira? Não, graças a Deus na minha carreira não tive nenhuma lesão grave que fizesse eu ficar afastado tanto tempo. Na verdade eu tive uma luxação no braço no Figueirense em 2008, onde eu acabei ficando 1 mês e meio fora, mas de resto, graças a Deus, não tive nada sério. O Anderson Jerônimo Alexandre, lá da Chopigueira. Felizmente, o nosso programa hoje não é na sexta-feira, então não pode rolar o chopp depois do programa, né? Mas está valendo, o pessoal da Chopigueira sempre participa, sempre está aí nos dando audiência. Eu agradeço bastante o pessoal da Chopigueira. Anderson, um grande amigo, um grande abraço à Chopigueira também. O Jonathan, parabéns, Edu, grande figueirense, né? Realmente é um dos jogadores que marcaram aí, principalmente aquele tempo ali que o Figueirense deu muitas alegrias aí pro seu torcedor. A Cristiane de Oliveira Donato, minha esposa, está lá com os meus 3 filhinhos. 2 já devem estar dormindo e o terceiro deve estar mamando. Um beijão, viu, amor? Se eu não falar isso, ela apanha em casa. Então, tem que dar essa moral, tá certo? Agora vamos assim, falando como jogador. Vamos supor que o Milton Cruz chega assim, o Edu Salles lá, é um dos titulares do Figueirense. Edu, hoje, quarta-feira, supondo que amanhã tu não joga contra a Chapecoense, eu quero te poupar. Tu pediria para jogar? Eu como jogador, eu sempre quis jogar, sempre. Já aconteceu essa situação comigo no Coritiba. Nós já estávamos classificados, tínhamos sido campeões do primeiro turno. E no segundo turno o treinador quis poupar, né, alguns jogadores, e ele chegou em mim e Edu, vou te poupar, tal, não sei o quê. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero jogar, porque o jogador quer jogar, na verdade. Então, acabei jogando, primeiro tempo, no segundo tempo ele me tirou, mas como jogador quer jogar, não tem jeito. Tu, no Figueirense, lembra quem foram os teus técnicos? Começou com o Alexandre Galo. Hoje é um dos coordenadores do Atlético Mineiro, sim. Aí depois no Brasileiro teve troca. Aí veio Guilherme Macuglia, PC Guzmão, Pintado, Mário Sérgio. Foram bastante. Foram bastante. Então, só lembrando, né, o Figueirense joga contra a Chapecoense amanhã, 21h45. Por esse horário deve ser o jogo da TV. Até mesmo os 2 times da final, a NSC não deixaria passar em branco. Com certeza. Né?
e seria já uma prévia aí, porque a Chapecoense também está afirmando que vai vir com força máxima para esse jogo. Eu acho que não. Eu acho que eles não vêm, e também acho que o Figueirense não vai com força máxima para esse jogo. O Figueirense, como eu falei, não teve uma sequência assim, de uma semana para recuperar o jogador, de descanso. Então acredito que eles vão utilizar esse tempo, já preparar o time para a final do campeonato. Sim, acredito nisso também. Até porque ele tem feito isso desde o começo do campeonato, né? Digamos, está experimentando, está tentando achar uma forma com que todos possam ter oportunidade. Então acredito que ele não vai sair dessa linha, aí sim recuperando os jogadores que ele acha que para a final ele possa estar usando de uma melhor maneira. O Figueirense, se vencer esse jogo amanhã contra a Chapecoense, a diferença cai para 1 ponto. Aí o domingo o Figueirense vai ficar lá no Oeste, não retorna para Florianópolis, fica no Oeste porque domingo joga contra o Concórdia, e se acontecer isso, como a gente fala, fica com um olho no peixe e outro no gato, porque a Chapecoense vem a Florianópolis para jogar contra o Avaí, e aí eu acho que está o grande problema do Figueirense. Primeiro pela rivalidade, o Avaí não vai criar dificuldades para a Chapecoense. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Eu acho que o Avaí não vai entregar o jogo. Acho que não... Eles não vão entregar o jogo, mas vão dizer que vão fazer testes. Mas às vezes o problema é quem está fazendo o teste, porque tem que mostrar, entendeu? Então, de repente, tu colocar um time que está fazendo o teste e for mal, o treinador já manda embora. Então, quer dizer, eu acho que as coisas não são bem por aí. Acho que o Figueirense tem que fazer o jogo dele, sabe, procurar a vitória em Chapecó. Se ganhar, faz o trabalho também contra o Concórdia de buscar a vitória, e vamos ver o que dá. Então, já estamos aí partindo para o final do programa. A gente tem algumas notícias. O torcedor ali perguntou sobre o Diego Costa do Tubarão, né? Já falei, realmente ele é um bom jogador e ele assinou aí um pré-contrato com o Figueirense, deve estar realizando exames, e como ele estava jogando no Tubarão, não deve ter maiores dificuldades, deve ser integrado ao elenco do Figueirense. Sobre os lesionados, João Paulo, aí está uma boa notícia para o torcedor do Figueirense. O João Paulo está iniciando a fase de transição, já de trabalhos físicos, depois vem o trabalho com bola. Não joga nem amanhã e nem domingo, mas existe uma grande probabilidade de ele estar à disposição para o jogo da final. Betinho e Felipe Amorim. Também internamente trata-se com esses 2 jogadores uma possível volta deles para a final, e aí sim seria um grande reforço para o Milton Cruz poder contar com esses jogadores que têm uma grande regularidade e fazem bastante diferença. O zagueiro Cleberson, esse está fora, está numa fase inicial ainda do seu tratamento e não vai estar recuperado a tempo para jogar a final. Para o jogo de amanhã, o Milton Cruz, que fez o treino hoje de manhã no estádio Allianz Capelli, foi só concedido as entrevistas e foi liberado só a parte de aquecimento. A gente sabe que isso não ganha jogo, né? Eu tenho uma opinião com relação a isso, muitas pessoas acreditam que não, mas eu acredito que ele faça isso para ter um momento só dele com os atletas. Justamente. Né? Porque isso é importante, sim, também. Sim. É o momento que eles estão se preparando aí para uma final de campeonato, e o técnico precisa dessa privacidade com seus atletas. Sim, com certeza, é justamente para isso. Ter aquele momento do grupo, né? Ele ali, uma conversa, que às vezes quer falar algumas coisas, quer passar alguma jogada, e para que isso não venha sair, né, num programa, alguma coisa assim, acho que por isso que preserva... Até para ser usado contra o próprio Figueirense. Sim, contra o próprio Figueirense, até para preservar o grupo, no caso disso vazar, alguma coisa assim. Por isso que eu digo, não ganha jogo, mas é importante também para o grupo, para o técnico, ter esse momento só deles. Tem um pouco de privacidade é importante, acho que ainda mais nesse momento de definição, né, de mando de campo para uma final, e depois ainda mais para a final do campeonato, acho que é bastante válido. Então a gente tem outra informação também. Amanhã, às 3 horas da tarde,
Figueirense e Santos. Esse jogo é válido pela Copa do Brasil, uma Copa Sub-20, no estádio Orlando Scarpelli. E pelo que eu sei, a única transmissão será da Rádio Figueira, né, a rádio do John Well, meu grande amigo. Então quem quiser acompanhar esse jogo aqui, um jogo importante para o Figueirense, é o primeiro jogo, né, então às 3 horas, o jogo então Figueirense e Santos, e à noite, 21h45, o jogo Chapecoense e Figueirense, e lá em Chapecó. Como eu disse, então a gente já está partindo aí para o final. Vou pedir para o Jagdir botar aqui, eu quero ver se tem mais algum recado da galera, porque excepcionalmente na terça-feira dessa semana o nosso programa aconteceu. Já adianto que a gente deve estar também mudando daí já de forma fixa para as quartas-feiras o programa Bate-Papo Alvinegro, porque na sexta-feira, como vai ter rodada da Série B, ficaria muito ruim para a gente estar comentando. E até mesmo assistindo, acompanhando o Figueirense, né? Todo torcedor do Figueirense quer o estádio e a gente não é diferente. Então, no mês de abril, principalmente para a Série B, nosso programa será na quarta-feira. A gente está ajeitando aqui os horários das grades da Top Web para a gente já estar divulgando esse novo horário do programa. Infelizmente, então, vou te agradecer, né, pela presença e vou deixar tu também agradecer aos torcedores e todo mundo que participou aí do programa. Obrigado pelo convite novamente. Acho que é sempre uma felicidade enorme falar sobre o Figueirense, né? Esse bate-papo alvinegro, acho que é bom. É um clube, como eu falei, que eu tenho um carinho enorme. Então, quero agradecer de todo o coração, né? Poder também falar do trabalho que eu estou tendo, dos meus projetos. E sempre fico à disposição. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado. Edu Salles, não te conhecia pessoalmente, né? Consegui o contato pelo Facebook, no ES11, né? Fiz lá o contato, fiz o convite, na mesma hora foi aceito. Então quero te agradecer mesmo de coração. Obrigado, pelo aquele título lá em Criciúma. Comemorei muito, eu, minha esposa, meu afilhado na frente do estádio. Como disse, a chuva atrapalhou o momento do time com a torcida, mas saibam que havia muitos torcedores lá comemorando aquele título. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Carlos Donato, no Facebook, pode procurar lá. A gente sempre tem algumas notícias, a gente divulgação aqui dos nossos programas, a interação com todos vocês. Quero agradecer o pessoal que participou hoje aqui pelo Facebook e o que vão assistir e vão participar futuramente, porque esse programa fica direto aí na internet e essa é uma grande vantagem e facilidade que temos aqui. A Top Web TV, né? Sigam aí também a nossa televisão pela internet, nossa TV, é muito importante e tem uma programação diária. Ainda há pouco que teve o programa da Cláudia, né? Inclusive ela cobrou aqui do Salles para ter um futebol feminino. Verdade. É uma ideia. É uma ideia muito boa. Ideia, né? Então temos uma programação bem variada. Acompanhem e se liguem aí pelas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.